foi Deus quem me abençoou, não, foi eu quem ganhei. É justo, eu trabalhei, é meu. Porque o importante é eu viver como se não houvesse morte, e Deus que me livre de pensar em morte. Coisa negativa não é de Deus. O importante é eu viver como se não houvesse morte, para que quando a minha hora chegar, eu venha morrer como alguém que nunca quis viver. Porque está escrito na palavra de Deus em Marcos, no capítulo 8, e Mateus 16. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Vejam como desde o início a igreja se escandalizou com a mensagem da morte. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: arreda, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você não está de olho no reino de Deus, mas está de olho no reino dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser, se alguém quiser. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem, o Filho de Deus, há de vir na glória de seu Pai. Ele há de voltar com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quem fizer de tudo para garantir a sua vida neste mundo, não merecerá a vida no outro. E quem fizer de tudo para garantir a sua vida no outro mundo, perderá a sua vida neste. Perderá o controle da sua vida neste mundo. Quem viver de olho nos tesouros deste mundo, receberá somente aquilo que este mundo é capaz de dar. Mas quem viver com os olhos fixos no tesouro eterno, este receberá, este haverá de receber aquilo que a eternidade tem para dar. Entendam algo. Sabem por que existem religiosos fanáticos que se matam, que se suicidam, que dão as suas vidas para serem destruídos? Sabem por quê? Porque eles estão pensando na eternidade, eles estão de olho na eternidade. E sabe por que você se recusa a negar-se a si mesmo e entregar o controle da sua vida a Deus? Porque você está pensando demais nesta vida. E mais, sabem por que é que estes fanáticos acabam dando as suas vidas? Porque eles passaram a vida toda, a vida inteira, ouvindo de seus mestres que morrer é algo valioso. Eles passaram a vida toda ouvindo de seus mestres que morrer é algo bom, é algo nobre, é algo honroso, que morrer gera vida. Gera vida. Mas e a igreja? Mas onde está a igreja? Onde está a voz profética? Onde estão os que pregam a verdade? Onde estão os que pregam morram? Onde estão os mestres de Deus a gritarem morram? Morram, para viver morram, por amor a Cristo morram, por amar a Deus acima de tudo morram. Onde estão? Por que os missionários moravianos se vendiam como escravos para poderem pregar aos escravos? Porque alguém lhes ensinou que esta vida não vale a pena ser vivida se não for vivida para Deus. Alguém havia ensinado que para que outros pudessem viver, valia a pena morrer. Enquanto muitos parecem estar fascinados demais com
com mestres que pregam apenas vida nesta vida, mestres que distorcem o significado de vida em abundância. Apesar disso, existem alguns remanescentes, existem ainda alguns que se recusam a se prostrar diante dos bezerros de ouro, existem ainda alguns que se permitem ser afligidos por amor a Cristo, alguns que entenderam a voz do Espírito de Cristo, do Cristo que deu o exemplo a ser seguido, não apenas na vida, mas na morte de cruz, e são capazes de dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Amados, a vida é para os que creem. E os que creem não têm medo da morte, não devem ter medo da morte. Quem tem medo da morte não crê. E quem não crer não viverá. E eis que a morte é o maior medidor da fé. Os que morrem são os que creem. E termino com um texto bíblico que está em 2 Timóteo, capítulo 4, nos versículos 2 ao 4. Diz assim: pregue a palavra, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Por quê? Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, chegará o tempo em que não suportarão os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo as suas próprias cobiças. E estes se recusarão a dar ouvidos à verdade, se recusarão, voltando-se para as fábulas, preferindo acreditar nos mentirosos finais felizes. Que este não seja você, para a glória de Cristo Jesus. Amém.